Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondoski, sou engenheiro eletricista e vou conversar hoje com vocês sobre a localização de postos de transformação. Esse vídeo é de uma série de vídeos sobre postos de transformação. Se você não viu os outros vídeos, nessa mesma playlist estarão as outras aulas falando tudo sobre postos de transformação padrão Copel. Postos de transformação, como explicado em aulas anteriores, são nada mais, nada menos que subestações de energia padrão Copel, em que o transformador fica num poste e os cabos eles descem desse transformador até uma mureta de medição. Esse transformador, esse poste e esta mureta, eles devem ficar dentro da propriedade. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai conversar sobre como que você vai determinar a localização deste padrão de entrada, o que diz a norma e o que a gente consegue, baseado nisso, fazer ali para se adaptar a cada cliente que você possa encontrar, porque vai ter cliente que vai ter muito terreno, vai ter cliente que vai ter passagem de caminhão, de carro por baixo, vão ter clientes que não vai ter terreno suficiente para colocar um posto de transformação. Então tem muitas variáveis que você precisa levar em consideração na hora de fazer o projeto. Por isso eu separei para vocês as principais características que vocês precisam ver quando vocês pegarem uma planta do cliente e definirem, não, eu vou colocar o posto de transformação nessa posição por esse motivo, porque é melhor por um motivo ou melhor por outro motivo. Então, para começar, como eu disse, o posto de transformação ele precisa ficar dentro da propriedade. Porém, diferente de um padrão de entrada até 200 amperes, em que este poste tem que ficar no alinhamento frontal, no caso do posto de transformação, ele não pode ficar no alinhamento frontal porque você tem um transformador particular. Esse transformador ele tem uma distância mínima que precisa ficar do alinhamento frontal. Essa distância, ela está mostrando na figura que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa distância é de no mínimo 1,5 metro, ou seja, você tem o poste e você tem o transformador na frente. Da base aqui da frente do transformador para frente tem que ter no mínimo 1,5 metro. Ou seja, por consequência, qualquer padrão de entrada aí no posto de transformação, ele vai ficar a pelo menos uns 2 metros aí de distância do alinhamento frontal. Qualquer posto de transformação, ele pode ficar no máximo a 10 metros de distância aí do alinhamento frontal. Essa medida é em relação ao poste. Por mais que vá ter o poste e vá ter o transformador, essa distância é da base do poste até o alinhamento frontal. Então, nessa distância, ele pode ficar tanto na perpendicular ao alinhamento frontal, quanto paralelo ao alinhamento frontal. Ou seja, imagine que a tua rua está passando aqui, está passando na tua frente. O teu posto de transformação ele pode se afastar no máximo a 10 metros para cá e ele pode ficar tanto de frente para a rua quanto de lado para a rua. A única coisa que importa é que o teu poste, ou seja, o teu ramal que sai lá da rua e vem até o teu poste, essa distância não pode ser maior do que 10 metros e também não pode ser inferior aí a mais ou menos 2 metros. Como eu disse, é mais ou menos porque o que importa é a distância da base do transformador para o alinhamento frontal. E essa distância pode variar de acordo com o teu transformador, mas dá mais ou menos 2 metros. Essas duas distâncias são regras, elas não podem ser quebradas e você fica limitado a isso. E por que isso? Porque com isso a Copel ela consegue ter controle do tamanho do ramal, no máximo 10 metros. Existem algumas exceções, ou podem vir a existir algumas exceções? É claro que sim, mas isso vai necessitar de uma consulta prévia da Copel e quase sempre essa consulta dá um resultado negativo para o teu lado. Geralmente você tem que se atentar ao que está escrito na norma e nada mais do que isso. Essa distância até 10 metros é válida tanto para o posto de transformação com entrada aérea, ou seja, o ramal aéreo, quanto entrada subterrânea. Você também pode fazer um posto de transformação com a entrada subterrânea, o cabo de média tensão por baixo. Eu, particularmente, não vejo sentido nisso, porque quando você coloca um posto de transformação, pelo menos nas aplicações que nós fazemos, o principal objetivo dele é que você tenha uma entrada aérea para reduzir custo, porque lembrando, qualquer cabo subterrâneo que você passe, isso vale até para baixa tensão, qualquer cabo subterrâneo que você passe, ele é de responsabilidade e financeiramente tem que ser bancado por você. Ou seja, se você escolher a foto aí da figura A2 que eu estou mostrando para vocês aí na tela,
Esse ramal, todo esse ramal subterrâneo, tanto o que desce do poste, o que passa por baixo da propriedade e o que chega no teu novo poste, é por tua conta. Então, imagine que você tem ali a 5 metros do teu ramal de entrada. Você vai ter que contar a descida do poste, mais esses 5 metros e mais a subida de volta no poste do teu bolso. Então, não é muito interessante para ninguém. Por esse motivo, em postos de transformação, eu particularmente nunca vi, pelo menos não em aplicações minhas aí, eu nunca utilizei o ramal de entrada subterrâneo. Porém, o que vale é o mesmo, no máximo 10 metros. E agora a gente também entra na questão aí de acesso a esse padrão. Via de regra, essa medição é sempre feita via aí rádio. Então, você não vai ter um leiturista chegando na porta ali do teu cliente pegando a leitura do medidor. Isso não acontece. Depois de tudo certo com o padrão, o pessoal da Copel começa a montar o medidor. Ele é via telefone celular, então tem um chip ali naquele modemzinho ali e ele comunica, ou seja, não precisa ninguém vir aqui medir energia. A Copel, ela exige, no caso da norma, que tenha livre acesso. Esse livre acesso, ele não é obrigatório que seja um portão na frente do teu posto de transformação, mas tem que ser um livre acesso do que em qualquer momento que eles precisem acessar aquela medição, eles possam entrar. Isso se deve porque tem uma medição deles ali dentro, então eles têm que ter esse livre acesso. Isso é muito mais pegado ali na área da baixa tensão, até por isso que tem que ser alinhado ao alinhamento frontal, mas no caso do posto de transformação, eles relevam um pouco isso, porque, primeiro, são clientes mais específicos, geralmente são empresas, então você vai ter um acesso diferenciado, mas tem que ficar atento que a Copel precisa ter livre acesso, de preferência o mais próximo possível aí do posto de transformação. Então aí a gente chega num ponto, imagine você tá olhando a tua planta lá e vai ter um supermercado, e você tem aquela área ao redor ali do supermercado para você colocar esse posto de transformação. O que eu prefiro? De preferência, colocar nos cantos do terreno, para que aquele poste, aquele transformador ali, aquele ramal não fiquem tão aparentes. E, mesmo que a entrada seja do outro lado da rua, é interessante que você coloque um portão ali próximo à entrada deste padrão. Facilita muito a vida da pessoa ali que for fazer algum tipo de manutenção que precise. Por padrão, a gente geralmente, quando está muito longe da entrada principal, a gente indica dessa forma, mas não é obrigatório. Ela deixa meio subentendido isso, e isso você vê no item C, que fala sobre a localização do posto de transformação. Olha o que diz. A localização da medição deverá permitir livre e fácil acesso por pessoal e veículos da Copel em qualquer situação. O que a gente geralmente faz? Você não tem um livre acesso numa fábrica ou em qualquer outro lugar. A gente indica na planta em que vai ter portaria 24 horas ou livre acesso 24 horas. Geralmente a gente indica dessa forma. Caso não seja possível esse livre acesso, seja um lugar que realmente à noite não vai ter ninguém, aí você vai precisar deixar aí um portão ou uma abertura para que você consiga aí acessar essa medição mesmo sem ter ninguém na edificação. É mais raro, geralmente a gente pega e fecha tudo ali, vai ter apenas o portão principal e passa, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso dependendo do lugar onde você vai instalar essa medição. Eu até hoje, eu já fiz várias instalações aí em clientes que inclusive não ficavam ligados à noite e nunca foi reprovado, mas a Copel, por deixar isso daqui um pouquinho no ar, pode ser que daqui a um mês que eu estou fazendo esse vídeo, eles mudem de opinião e mudem a forma de avaliar esse item. Então só tomem cuidado com isso. Mais uma coisa importante, lembre que você vai ter um poste, vai ter um transformador e vai ter um muro. Esse muro vai ter uma medição variável, porque depende das caixas que você vai utilizar, mas você tem que prever que ele vai ter que ter livre acesso na frente dele. Esse livre acesso na frente desse muro, ele vai ser de 1 metro pelo menos. Ou seja, nesse 1 metro ao redor do padrão de entrada ali, ele vai ter que ser na horizontal, vai ter que ser nivelado, limpo, de preferência aí que tenha um piso, ou pelo menos umas pedrinhas brita, e ele não vai poder ter nada ali na frente que impeça o leiturista ou qualquer pessoa da Copel que for acessar de entrar naquele espaço. Inclusive, você tem que ficar atento de que tem o telhadinho ali na frente, então você tem que levar isso em consideração também, que o telhado é obrigatório, e também tem que ter aí pelo menos 1 metro de distância. Por esse motivo, tome muito cuidado onde você vai instalar esse posto de transformação, porque vai ter esse espaço aí morto, digamos assim, que não tem o que você fazer. Vai ficar ali para a Copel, por mais que o leiturista nunca vai entrar lá, mas tem que ter esse espaço. A altura desse muro, dessa mureta de medição,
ela é aí com no mínimo 2 metros na parte mais baixa do telhado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também, no mesmo desenho, ele mostra uma cota ali no mínimo 2 e no máximo 2,20. Ele fala a respeito do telhadinho. Então, o telhadinho ele tem que ter uma caída, eu diria assim, o final da caída do telhadinho tem que ter 2 metros, no mínimo. E daí ele vai subindo ali para pegar uns 2,20 metros mais ou menos. Se ficar mais alto, eles não vão reclamar. Ah, mas eu posso usar uma laje de concreto com 2,20 metros de altura? Pode. Posso utilizar telha de fibrocimento? Pode. Posso utilizar telha metálica? Também posso. Qualquer tipo de telha que dê a proteção ali e tenha aí pelo menos 1 metro de distância no posto de transformação, fechou, não vai ter problema. Mais um ponto importante é que você pode, por exemplo, colocar esse posto de transformação aí alinhado com algum estacionamento que tenha na tua edificação ali, que é um lugar geralmente de serviço, um lugar que não tem tanto problema. Então, digamos que você tem um estacionamento e você vai colocar o posto de transformação, aqui os carros eles estacionam. Isso é permitido? É, mas você precisa fazer um anteparo de proteção. É só tomar cuidado com isso. Existem casos, inclusive eu estou fazendo um projeto recente que tem isso, em que ele vai ficar exatamente alinhado aí com a entrada dos carros. Por esse motivo, eu preciso fazer esse anteparo de proteção. Porque se algum carro perder o controle, imagine o prejuízo que você vai ter na batida desse carro. Então, é uma coisa que você tem que ficar atento. E por último, você tem que ficar muito ciente de que isso está previsto na norma, no item 5, que eu também estou mostrando para vocês aqui, que fala que a Copel ela tem o direito de que, dependendo da situação, ela sugerir a localização desse posto de transformação. Eu, particularmente, não passei por um caso que a Copel chegou a sugerir. Geralmente, o que eu indicava, eles acatavam sem problema. Mas ela deixa essa brecha aqui para que, dependendo da situação, ela vai exigir uma localização específica desse centro de medição e você não vai ter o que fazer, vai ter que, no máximo, discutir ali com eles, mas ela pode, sim, pedir uma posição diferente do que você colocou. Então, quanto à localização, é basicamente isso, não tem muito segredo. Resumindo, no máximo a 10 metros de distância, considerando o poste, no mínimo aí 2 metros de distância. Tem que ter livre acesso ou pelo menos um fácil acesso aí com portão e que o carro ele chegue próximo, quase do lado, de preferência, ao posto de transformação. Esse local na frente da mureta vai ter que ter pelo menos 1 metro de distância para que você consiga aí trabalhar e fazer as medições que precisem ser feitas. Da mureta para trás não há nenhuma regra aí de distância. O transformador ele vai sempre ficar de frente para a rua, o que muda é a subestação. Ela pode ficar, o transformador aqui e ela assim, o transformador ela pode ficar assim e ela nessa posição aqui também. Existem algumas outras exceções e você pode desenhar de alguma outra forma, dependendo da situação. A Copel ela pode ou não aprovar isso quando você apresentar no PIL. Então por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, comenta aqui embaixo, curta e compartilhe esse vídeo que me ajuda demais aí a continuar esse trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.